Olá, estamos de volta com mais um podcast do Ministério de Casais. Estamos aqui hoje com mais um casal, também querido, que nos deu a oportunidade, como igreja, de sermos corpo de Cristo com eles também. Esse casal é Raul e Angélica. É um casal que veio do Rio de Janeiro, tentaram voltar para o Rio, mas o coração pernambucano bateu mais forte e voltaram. Estão conosco aqui hoje. Sejam bem-vindos, Raul. Seja bem-vinda, Angélica. Obrigada. É um prazer aí tê-los aqui conosco. E queria pedir para que vocês se apresentassem, né? Dessem quem são vocês aí para as pessoas. Então, boa noite. Meu nome é Raul, né? A gente é do Rio de Janeiro, do interior. E a gente veio para cá e tivemos uma história aqui, depois voltamos e a gente vai estar contando um pouquinho. A gente tem 21 anos de casado, que a gente completou agora esse ano, dentro desse mês. Temos 2 meninas, né, a Clara e a Duda. E nosso objetivo é conversar um pouquinho aí dentro de um período que a gente teve aqui. Sou Angélica, já há 21 anos aí casada com o Raul. Um tempo precioso que o Senhor tem nos dado. Deus tem sido maravilhoso conosco desde o nosso encontro. E a gente tem construído, né, uma família pautada nos princípios bíblicos. Não é fácil a caminhada junto, mas Deus tem guiado a nossa vida. Graças a Deus estamos aqui. E a gente agradece o convite de vocês. Então, pra gente começar, vocês são cariocas, né, do interior do se do for Rio de dizer a Janeiro. verdade, a gente é fluminense, porque No Rio, quem não mora no Rio de Janeiro, todo mundo é fluminense. Então tá certo. E o que trouxe vocês para Pernambuco? Então, a gente, como casal, como família, a gente já conversava em sair da nossa cidade. A gente morava no interior e com dificuldade de trabalho, de formação. Então, a gente pensava em ir para um grande centro. Num determinado momento, a gente teve uma proposta de ir para São Paulo e a gente aceitou, mas no caminhar, acabou não acontecendo. E aí, por uma questão profissional de trabalho, surgiu um convite. Na empresa que eu trabalhava em 2013, eles começaram a trabalhar aqui num contrato. Houve uma sondagem em 2013, e aí a gente conversou, e aí a gente topou. Acabou que na hora de bater o martelo mesmo, também não aconteceu. Veio uma outra equipe para cá, e eu acabei ficando no contrato do Rio de Janeiro, né? E aí, em 2015, é que realmente houve um outro convite, já numa outra situação, ainda para essa empresa, nesse mesmo contrato, mas numa outra situação. E aí, a gente foi pego meio que de surpresa, assim, vamos colocar dessa forma, tivemos que pensar rápido. Em uma semana. Em uma semana aí, bem rápido. Vamos para As Recife coisas ou não? aconteceram muito rápido e troca de emprego, porque eu não estava na empresa. Troca de emprego. E a gente teve que ir aí, vai ou não vai? E a gente resolveu vir, né? Eu vim primeiro, fiquei aí uns 45 dias mais ou menos aqui, sozinho. Finalzinho de 2015. Já conheciam Recife, não? Eu não, nunca tinha vindo para cá. Eu vim uma vez, que foi no congresso de mocidade. Olha a importância dos congressos, né? E é tão interessante que eu vim em Recife solteira e a gente foi fazer um tour, né, para poder conhecer e tudo. Fui em Olinda, fiquei apaixonada por Olinda. Aí a gente comprou aqueles souvenirzinhos que tem e aquilo me acompanhou desde solteira até hoje. Olha aí. E eu fui guardando aquilo, falei, não sei porquê, mas tá lá em casa. Tá lá em casa, Legal. tá aqui. Tá aqui. E aí, como que a gente veio efetivamente? Eu trabalhava na parte de eletricidade, numa empresa. Fiquei de 2008 até 2015 nessa empresa. No início era uma empresa menor e a gente tinha o contato com o dono da empresa. Um dos diretores, o dono, ele frequentemente ia dentro do nosso canteiro e a gente tinha essa proximidade. No decorrer desses 7 anos que eu fiquei na empresa,
A empresa foi crescendo, se fundiu com uma outra empresa de fora e foi ampliando. Mas esse dono, ele não era mais dono, Sozinho. mas era o majoritário e ainda, então toda a parte de operação era ele que tratava. E aí eu lembro que em 2015, depois de muitas mudanças que tinham sido feitas na empresa, um gerente, que era novo gerente, talvez uns 6 meses, 4 meses que estava como meu gerente, acabou me chamando no canto e fui demitido. Isso em julho de 2015. 2015. Julho de 2015. E já era uma situação que a gente já estava prevendo, mas até então a gente estava na nossa cidade, dentro da nossa casa própria, em torno da toda a nossa família e já conhecidos. A gente ficou um pouco preocupado mas enfim, eu já previa isso devido a algumas situações que aconteceram e a gente foi seguir a vida. Fiquei em agosto procurando alguma coisa e setembro de 2015, eu fui fazer uma entrevista de emprego, só que não era na minha cidade. Essa entrevista era já no Rio de Janeiro, São Gonçalo. 150, 160 quilômetros de casa. E aí a gente começou a conversar, e acabou que essa primeira proposta, nesse mesmo dia, eu saí da entrevista, conheci o local de trabalho, que era na região dos Lagos, mais 100 e poucos quilômetros, e fiz o exame admissional e já comecei a trabalhar, naquele mesmo dia. Coisa rápido demais, e sem roupa, e já tive que ligar para casa, não vou voltar hoje, só vou voltar sexta, enfim. E aí quando a gente começou a trabalhar, eu ficava de segunda a sexta, fora de casa, lá na região dos Lagos, e eu estava com alguns dias, e um amigo, que foi um dos meus gerentes, nessa empresa que eu tinha sido mandado embora, ele estava trabalhando aqui em Recife, porque ele veio em 2013, como eu falei. Só um parênteses, as meninas nesse período, elas tinham que idade? Eduarda chegou aqui, que fez 6 anos aqui. Então elas tinham 5 e e 7. Nessa idade eu já ficando a semana toda fora. E foi um momento bem difícil, ele Muito a 300 difícil. quilômetros de casa. Né? Porque Indo antes... na segunda, voltando na sexta. Antes eu já tinha passado essa experiência, mas assim, a gente, na nossa região ali, a gente chama Vale do Paraíba, Sul Fluminense, mas eu Mais trabalhando próximo. na Baixada Fluminense, coisa de 90 quilômetros. Então, sempre no meio da semana eu quebrava a semana, ia em casa, e agora 300 quilômetros não podia mais. Mas aí alguns dias trabalhando, algumas semanas, esse rapaz me liga, não falou nada com nada. Só para saber como é que tá bom. Vida que segue. Depois de uma semana ele me ligou de novo. E aí já era início de outubro. E aí ele me ligou, deu uma enrolada, eu falei, rapaz, vem cá, você está querendo alguma coisa, pode falar. Aí ele falou assim, tem uma oportunidade aqui, que na verdade não era nem Recife, era Olinda. A gente está ampliando aqui um contrato e a gente queria trazer você. Queria saber se você quer, mas como você saiu da empresa em julho, eu não sei como que você iria encarar, tal, mas a gente queria trazer você para cá. Eu falei, tá bom. Eu lembro que foi início de outubro, porque ele falou que no Dia das Crianças ia estar na nossa região, na nossa cidade. Eu falei, então eu vou estar também, a gente conversa. E joia. E ali naquele final de semana ali do feriado, eu já até adiantei com meus pais, tal. Eles tomaram um susto tremendo. Mas ele não me ligou. E a conversa não aconteceu. Então, tranquilo. Voltei a trabalhar. E aí ele me liga novamente. Não deu pra gente se falar e tal, mas a proposta está de pé. E aí eu quis, dentro da nossa lógica humana, eu quis ter mais garantias, né? E aí a gente agendou de eu conversar com o diretor de operações, que até então, lá atrás, era quem eu te falei que era o dono da antiga empresa. E assim foi, ele quer conversar contigo para finalizar. Eu falei, tá jóia, é o que eu quero também. Então a gente marcou no Rio de Janeiro, eu fui numa segunda, e o Rio de Janeiro ficava no meio do caminho da empresa que eu estava trabalhando, então eu parei lá. E naquela conversa,
ele expôs a proposta que ele queria da minha vinda para cá. Eu tinha alguns amigos aqui já que vinham, ficavam 3 meses e voltavam, ficava uma Vinham semana sem no a Rio. família. E voltava, ficava vinham mais sem a 3 meses. família. E de cara eu falei assim, olha, essa proposta para mim não serve. Nesses moldes para mim não serve. Então, assim, resumidamente, o que eu falei foi o seguinte, ó, a gente já trabalhou 7 anos juntos. Eu conheço a parte boa da empresa e as dificuldades também. E vocês também me conhecem o meu trabalho, sabem os pontos fortes e os pontos fracos. Então, com relação a isso não tem problema, mas uma das coisas eu preciso ir numa condição de levar a família. De mudar para lá e ficar lá, porque eu não vou ficar 1 mês, 2 meses fora de casa. 1 semana já estava sendo difícil. E aí ele, não, ótimo, o que eu quero é isso. É alguém que realmente, porque eu sei que quem está lá está com a cabeça aqui. Então eu quero alguém e a nossa proposta é ampliar, não só em Recife, mas para fora, enfim. Eu falei, joia. E aí uma outra coisa que eu falei também. Falei assim, olha, eu não posso ir para fazer uma experiência. 4, 5 meses. Eu estou indo com a família. Então, assim, como a gente já se conhece, a gente tem que ficar aí pelo menos 1 ano. Pelo menos. Porque eu não posso, durante o meio do ano, por exemplo, interromper o ciclo de escola das minhas filhas. E aí, ok, tudo fechado na mesa. Aí ele, alguma dúvida? Eu falei, sim. Aí ele, qual? Proposta salarial. Aí ele, não, isso eu não tenho preparado não, eu vou te ligar depois para falar. Achei estranho, tá bom, e fui embora. Saí da sala, liguei para a Angélica, ó, esquece. Como é que depois de 4, 5 conversas eu venho no Rio, não tem uma proposta? Conversa. Tô indo trabalhar. E fui. No outro dia ele ligou, cedinho, 8 da manhã. Ó, é isso, isso, isso. Eu falei, tá bom. E para quando é? Aí ele, para semana que vem. O bom é que é tudo bem Aí eu passado, né? falei, ó, eu vou pensar e te ligo amanhã. E ficou bem gravada essa data porque eu tava nesse amanhã, que eu fui uma quarta-feira, eu estava completando 45 dias de trabalho, onde eu estava trabalhando, né? Então a gente conversou e, não, vamos tentar. Fizemos umas pesquisas rápidas de tentar ver apartamento, alguma coisa de valor para a gente... A Angélica estava trabalhando? Período? Não, essa época que Raul ficou desempregado no Rio, ao mesmo tempo eu estava fazendo um processo seletivo, tá? Que ele foi concluir com 1 semana dele aqui. Aí me chamaram pro trabalho lá. E eu tive que abrir mão desse trabalho. E era um bom trabalho, e uma grande indústria. era uma boa oportunidade dentro da área que eu tinha acabado de me formar. E eu abri mão pela minha família, tá? Para acompanhar meu esposo, trazer minhas filhas, porque não tinha lógica, né? Ele vir e eu ficar. Humanamente fica bacana, né? Ele ganha um dinheiro daqui, eu ganho um dinheiro de lá, a gente se encontra de vez em quando, três em três meses, né? mas não funcionaria pra gente. Não funcionaria. E não deveria funcionar para ninguém. Pra ninguém. Não é dessa forma que Deus Não, aí a gente né? eu abri mão. Não foi fácil, não. Porque a gente fica assim, era algo que a gente Foram queria várias tanto. etapas, você estuda, Foram você se muitas prepara, várias etapas. Era etapas. uma vaga. Era uma vaga. E essa empresa estava chegando na cidade. É uma grande empresa chegando e ela estava nesse processo. E ela foi passando de peneira até Provavelmente, até chegar se eu no tivesse final. sido chamada antes, não teria vindo, né? Pra cá. Mas aí são as Não coisas era o que que Deus Deus vai São os Era o detalhes, fazendo, que né? Deus tinha para Pequenos vocês, detalhes. né? Deus vai guiando a nossa história, né? Vai, de outro jeito. Então, nesse dia, eu fui conversar com o meu gerente atual, falei o que era, falei que estava indo embora, e daqui, não, fica, falei, não dá, já é uma coisa que a gente queria e tal. E liguei para esse rapaz, o diretor, falei com ele, e só falei, só não posso ir semana que vem. Eu preciso de pelo menos 15 dias para me organizar, tal, arrumar minhas coisas em casa, já que eu vou ficar um período fora, e vir. E assim foi. Dia 9 de novembro,
eu vim para Recife. Fui para Olinda conhecer. E no dia 10, eu acho, se não me engano, é o dia do grito, era um feriado. Então, eu já cheguei lá num feriado. Mas acabei ajustando e a gente começou a trabalhar. Foi interessante que esse contrato que a gente estava ampliando, quem estava aqui ia para a Bahia. E aí eu cheguei, dia 10 foi feriado, acho que foi uma quarta-feira, e eu só tive quinta e sexta para começar a trabalhar, porque no sábado ele já se despediu e foi embora para a Bahia. E eu fui, não conheci ninguém aqui, tive dificuldade, o início um pouco com a alimentação, muito diferente, a questão do tempero, tive dificuldade com, às vezes, as coisas diferentes. Eu lembro que a menina do RH falou, deixei um documento lá no seu birô. Que danado é birô? Deixou? Não, deixei. Falei, eu não tenho birô. Você tem, pô. Que danado é O que é birô? Eu A sua mesa. Tá bom. Isso aconteceu comigo também. Meu Deus, onde é o meu birô? Enfim, dentro de tudo isso, tive feijão algumas... com coentro, feijão com coentro. Eu fiquei alguns dias sem comer feijão o resto do ano, na verdade. Até chegar no Rio de novo, fazer um até chegar no feijãozinho Rio. pra você. E a gente começou a desenvolver ali o trabalho e a gente veio com uma grande expectativa profissional. E ficamos com uma interrogação na questão da igreja. Até porque eu já tinha nascido e criado na igreja. Tem um período da minha vida, na mesma igreja, tem um período na minha vida que eu fiquei literalmente morando na igreja mesmo, ali no terreno da igreja. A Angélica já tinha vivido um pouco isso, por ser filha de pastor, e já tinha trocado de igreja, trocado de cidade. Então foi um negócio muito novo. Tive alguns momentos difíceis nesses 40 dias, de coração apertado, de não estar... A gente teve um encontro de casais, né, lá nessa mesma época que eu deveria estar e eu não estava, porque eu estava aqui. E os domingos eram os dias mais difíceis, né, porque eu vinha trabalhando de segunda a sábado, normal. Ocupando a cabeça. Quando chegava no domingo, assim, não conhecia ninguém, porque o rapaz que eu já conhecia foi embora e não conhecia ninguém. E aí, isso tu estava morando aonde? Eu estava no alojamento da empresa em Olinda. Em Olinda. E aí esse rapaz, quando ele saiu, esses primeiros dias eu fiquei no alojamento. Aí quando ele saiu efetivamente, ele falou assim, Raul, eu tenho um quarto alugado numa pousada e ele vai até o dia 10 ou 15 de dezembro. Já está pago. Então se você quiser ficar lá, tu vai ratear só as despesas lá de energia e tal. E aí eu fiquei lá, no centro ali no centro não. Nem sei como é que... Bairro Novo, não sei, por ali. E aí, aos domingos, eu era deprê mesmo. Domingo era difícil. E aí eu comecei a pesquisar Google, né? Igreja Presbiteriana. E apareceu mais de 50, assim. Eu fiquei meio... Opa. E aí comecei a ir em Jardim Atlântico. Né? Fui muito bem recebido lá. E, enfim, aí eu comecei a fazer algumas pesquisas e, por fim, a gente acabou vindo para Recife. Eu tive dificuldade de arrumar apartamento lá e, por conta do tempo, eu acabei conseguindo aqui em Recife. E no dia 18 de dezembro a gente voltou. Eu voltei para o Rio, dia 19 era aniversário de Clara e eu queria estar lá. E aí a gente já voltei para o Rio, já fechando algumas coisas e com passagem já comprada para o dia 1º de janeiro. Para vir com todo mundo. Para já vir com todo mundo. Foi um período difícil também ali, né? De despedida ali, até os avós ali com as crianças e tal. Com os netos, né? Não é nem mais com a gente, não. É o neto. É o neto e tal. E a gente veio. Fomos muito bem recebidos, surpresa. O detalhe é o corpo de Cristo, né? Raul frequentava nesse período a igreja lá de Jardim Atlântico e nesse 1º de janeiro formou um grupo e foi receber a gente no aeroporto. Ai, que legal. Então já é uma demonstração do corpo de Cristo. Com uma cesta, a gente não tinha nada para comer, chegando tarde. E a gente chegou de madrugada, Chegamos que a gente veio numa viagem, um voo saiu bem tarde de lá.
Foi. Chegamos aqui, acho que por volta de 1. 2 horas da manhã, e estavam eles lá esperando a gente já, E em pouco umas tempo, 10 né? pessoas, Foi, pouquíssimo. Mas tempo. o pernambucano, né, por exemplo, não é arretado mesmo, Porque né? assim, eu fiquei aqui 40 dias, mas eu não fui de cara lá. Aí eu comecei a pesquisar, na verdade eu ia em outra igreja, não achei o endereço, no domingo E já foi era lá. 9, 10, qual é a próxima? Aí eu olhei, deu Jardim Atlântico, eu estava bem perto e fui. E aí com essa recepção que a gente teve, a gente fala que já é cristão e parece que a gente já é dali há anos. Então a gente foi muito bem recebido. Muito. E nesse início de ano, mesmo morando aqui em Recife, a gente ficou frequentando lá. Fomos com a 2, 3 família, domingos, a gente né? começou a ir. Mas depois a gente, poxa, tem muitas igrejas presbiterianas aqui, né? Então a gente começou a procurar para cá, tal. E o trabalho seguiu. Então, assim, eu trabalhava numa empresa que ela presta serviço, não é uma concessionária, ela é uma prestadora de serviço. E eu vim com o meu intuito de ia ter um aporte nesse contrato e eu ia fazer aí um aporte de turmas para a gente poder atender. E aí chegou janeiro, o aporte não veio, fevereiro não veio, março não veio. E quase chegando em abril, a gente recebeu a notícia de que não viria o aporte. E esse orçamento foi cancelado, era um orçamento que eles tinham, e não só não viria o aporte, como os projetos que a gente tinha seriam reduzidos. E a gente estava vindo num crescimento que o mês de abril foi, dentro do meu mês, né, do período que eu estava aqui, foi o mês que a gente mais produziu. Eu lembro que o diretor falou assim, Raul, eu sei que esse contrato ele empata, mas se você fizer isso aqui, eu já estou empatando dinheiro, não estou perdendo, eu já estou feliz. E a gente conseguiu chegar a 50% a mais do que ele queria. Nossa. E estava bombando quando de repente começou a cair. E aí a gente, a gente não pode mais pegar projetos novos, senão, pelo prazo que eles deram para a gente não vai conseguir entregar o que a gente já tem em mão. Então a gente começou um processo de desmobilização, tal. E aí, mais ou menos no meio do ano, eu acho, junho, julho, realmente encerrou essa atividade. E eles me chamaram e falaram assim, Raul, a gente vai relocar você. Esse contrato aqui está acabando, mas a gente quer colocar você lá em Recife. Em Carpina. Em Carpina. Eu falei, tá bom, então vamos. E comecei todo dia para Carpina. E voltava, todo dia. E até a gente começou a procurar alguma coisa lá, a gente foi no final de semana e a gente começou, quando chegou em setembro, o meu gerente daqui me chamou e falou assim, tá tendo uns problemas aqui e realmente a gente vai ter que reduzir e você vai estar sendo desligado aí no final do mês. Naquele primeiro momento eu estava na sala, eu e ele, foi assim um baque, né? E aí eu já, rapaz, veja, eu tenho um acordo apalavrado com o diretor da empresa de que isso não iria acontecer, pelo menos no período de um ano. Aí ele, mas aconteceu, tal. E aí a vontade era de brigar mais, mas eu, tá bom, que dia que vai ser? Não, no final da semana, que a gente vai fechar o mês, tal. Falei, tá bom, me lembro que saí da sala, meio confuso, né? É um baque, né? A gente vem de tão longe, e aí você vê, setembro, 9 meses, né? Mais uns 45 dias, ia dar aí 11 meses, vamos botar assim, não tinha dado nem um ano. Eu falei, e agora? Como é que a gente vai fazer? Começou a vir na cabeça, né? Nesse momento vocês já estavam na primeira igreja? Já. Nesse momento a gente já estava, a gente começou a frequentar, começamos a rodar Fomos aqui. recebidos em maio. Em algumas igrejas. Eu já tinha vindo sozinho em dezembro. Eu vim numa escola dominical. Estava estudando Apocalipse 12.
Memória Apocalipse boa. 12. E não da professora. E aí a gente voltou já com as meninas aqui. A gente já vinha em outras igrejas. E quando chegou aqui, aí as meninas ficaram doidas, né? Com a quantidade de menino que tem, de criança. Não, papai, é lá que a gente quer ficar, tal. E a gente se familiarizou porque eu não tinha vindo à noite. Eu tinha vindo para a escola dominical e a gente acabou assistindo o culto e depois assistimos outro culto. E a questão litúrgica, doutrinária, era muito parecida com o que a gente já tinha lá no Rio. Inclusive o coral lá chama também Boas Novas. Foi um... Então, assim, nas se outras identificando. igrejas que a gente vinha, não tinha coral. Nem era chamado Boas Novas. Nem tinha, né? E nem era esse nome. Então a gente acabou se identificando e começamos a frequentar aqui. E em maio Em maio. a gente foi recebido no conselho, conversamos com o conselho. E aí foi por carta de transferência. E aí foi carta de transferência. E aí a gente foi recebido, deveria ser no finalzinho de maio, né, no último final de semana, mas eu acabei tendo que retornar para o Rio. Foi o período que eu perdi minha mãe, né, eu estava aqui e acabou eu indo sozinho, a gente não conseguiu, foi muito, muito rápido. E aí eu acabei indo para o Rio e aí no outro final de semana a gente foi recebido, já em junho. E foi quando a gente começou realmente a participar das coisas da igreja, de começar a conhecer as pessoas. Isso, junho. 3 meses depois, né? Porque junho, julho, agosto, setembro. 3 meses depois. Conhecer um pouquinho você está mais. numa situação. Veio de outro estado, passou Caiu essa tempo. Perdeu o emprego, a Angélica não estava trabalhando, A Angélica não naturalmente. estava trabalhando. E o que vem na nossa cabeça é assim, é aquelas coisas, né? Opa, tem aluguel, tem a escola das crianças. E aí, um cenário completamente diferente do que eu já tinha passado. A gente já tinha passado por períodos pequenos de desemprego, só eu e ela. A gente desenrola. Já tivemos esse período pequeno, né, que foi um pouco mais de um mês já com as meninas. Mas Porém, numa no casa cenário de própria, casa né? própria, de já estar com a família ali, bem estruturado. E agora um cenário completamente novo. Sem o apoio familiar, sem o apoio, até então, vamos colocar assim, da igreja, porque a gente era novo aqui. Então, em terra estranha, né? Terra estranha e assim, uma igreja já grande, né? Já grande, então... E a Não igreja era de tão vocês grande. lá é uma Não igreja era tão grande pequena, quanto né? agora. A igreja nossa lá Já era grande. é ainda a maior do presbitério. Mas é uma igreja pequena. Mas é uma igreja pequena, em média lá 200 membros, 180, 200 membros, é a maior do presbitério, mas em comparação com aqui, era uma igreja menor. E essas coisas foram passando na nossa cabeça. E eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, eu acho que o momento mais difícil, talvez, quando a gente chega, quando a gente é Passa, demitido, né? é chegar em casa com a notícia. Esse é o momento mais difícil, né? Porque sempre tem mais um porquê, qual é o motivo, o que aconteceu. O que eu fiz de errado? E às vezes a gente quer se justificar. Duda perguntou para ele: papai, não estavam gostando do jeito que você trabalhava? E isso duro, é difícil você ver, é duro. porque a criança não entende o porquê. entende. Você vê o pai saindo para trabalhar, o pai voltando do trabalho, né? Então, todos os dias há um esforço, né? Aquilo acontecendo dia após dia. E de repente, e o seu pai fica desempregado, então alguma coisa estava errada, né? Alguma coisa. Como é que vocês partilharam com ela? Isso é uma coisa interessante também. Como vocês, o quanto vocês falaram para ela, porque elas já tinham tudo isso o quê? 5 e 7, né? Tinham 6 e 8 já. Porque elas fazem no finalzinho do ano, né? E logo em janeiro. A gente reuniu. Raul falou, eu acho que de uma forma que uma criança entende, né? Porque uma coisa é ele partilhar comigo, outra coisa é com as meninas, mas assim, em todo momento era descansar no Senhor. A gente sempre falou para elas que Deus é que sustenta a gente. Usou aquele trabalho, e que foi bênção, né, pelo tempo que foi, mas Deus não deixaria de prover o que a gente precisasse pelos próximos tempos aí que fosse necessário.
Tá? Então foi sempre pensando nisso, né? De mostrar que tudo vem do Senhor. E a gente deve agradecer que tudo vem do Senhor. Lá na frente a gente enxerga, né? No momento é mais difícil. Ali. É dolorido. E o que passava era assim, poxa, o cara me deu a palavra dele, que isso não iria acontecer. Agora eu tô aqui com a minha família exposta numa situação que, teoricamente, assim, eu tinha previsto que isso poderia acontecer e naquele momento, assim, não, eu deixei amarrado isso com a direção da empresa, que pela distância a gente teria que ter um período mínimo, só que não aconteceu. Não aconteceu, a aliança, vamos colocar assim, foi quebrada e a gente nem recebeu uma ligação dele ou coisa do tipo, nada. Estava no seu controle, né? Tá eu achava, né? Está estável. Naquele e aí a gente achava. percebe que não pode confiar no homem, né? Que é somente em Deus. E eu me lembro que eu peguei o telefone para ligar para ele. Para tipo assim, ei... Uma satisfação, cara, né? Como é que pode? Tava brabo. A gente conversou. E aí? Como é que você me deixa assim, né? E aí veio passando. Poxa, isso aconteceu há 1 ano atrás, quando a gente estava lá no Rio. Então, a gente... Bem, não vou ligar. Não liguei. E vamos ver o que vai dar. E a gente, depois, com a cabeça um pouco mais refrescada, a gente falou melhor, assim... né? Nessas situações, agir no ímpeto no ali ímpeto, a gente não tinha... a gente não tinha, assim, reserva. A gente veio do Rio para cá com a roupa e mala de roupa apenas. A gente não veio com mudança, seria um custo muito alto e a gente optou de deixar a nossa casa do jeito que ela estava lá com as nossas coisas, casa fechada. E reconstruir. E aí a gente conseguiu. Era Papai do Céu já abriu as portas e o prazo de eu ir para o Rio estava chegando e a gente não conseguia apartamento, dificuldade, não, eu preciso de um fiador de Recife. Falei, moço, eu não moro em Recife, eu não consigo, não, e tem que ter. E por fim, Deus abriu as portas e a gente conseguiu um apartamento já com as mobílias quase completo. O básico tinha na geladeira, fogão, mesa, sofá, não tinha televisão, não tinha essas coisas, mas, enfim, isso aí a gente foi conquistando durante o ano. E aí a gente ficou nesse beco sem saída. O que a gente faz? Uma coisa que a gente decidiu assim, nós não vamos embora agora, interromper o ano eclesiástico, é o ano letivo das crianças na escola. Então nós vamos segurar, até porque o nosso contrato de aluguel era até dezembro também. Então vamos segurar até dezembro e vamos correr atrás de um outro emprego. E aí, se a gente conseguir um emprego, a gente permanece. Se não, tem como ficar. Até porque como que a gente vai alugar uma casa sem ter um comprovante de renda, por exemplo? Quanto mais eu sendo de fora, né? E assim a gente foi. A gente ficou aí outubro, novembro, e foi chegando dezembro, a coisa falou, agora não vai ter jeito mesmo, a gente vai ter que ir. E na igreja, como é que vocês estavam nesse período? Foi um período assim muito bom. Eu já tinha feito o curso do Miami. Já tinha participado de uma cantata. Isso, dentro do Apocalipse, a gente já... totalmente integrado. Foi um segundo semestre de integração muito forte na igreja. As meninas ativas, muito né? Forte. Departamento infantil, Ministério de Criança, tudo. E a gente já com esse sentimento amargo na questão profissional, mas muito satisfeito com a questão espiritual. O início do ano, como eu falei, a nossa expectativa profissional era muito alta e ficamos um pouco apreensivos com a questão da igreja. E acabou que a gente fechou o ano, né, com esse gostinho amargo de ter perdido o emprego e estar passando por essa dificuldade, mas... Uma expectativa, uma realização muito grande, porque a gente já tinha algumas visões na nossa igreja de coisas que a gente poderia colocar na nossa igreja, ou forma de trabalho, que parecia não ser possível.
não, isso não dá certo, não sei o quê. A gente, pô, não é possível. E quando a gente chegou aqui e começou a ver a forma de trabalho da igreja, a gente viu que não é só possível, mas como poderia ir muito além. Então a gente ficou não mais com a questão do emprego, porque passou, mas já triste de ir embora por conta da igreja. Poxa, agora que a gente está ali adaptado e as crianças bem, não vai ter jeito. Chegou dezembro, eu já tinha combinado mais ou menos com a própria empresa, porque como eles ainda tinham o contrato lá no Rio de Janeiro, eles iam mandar alguns caminhões e alguns carros para lá, justamente em dezembro. E aí o gerente falou assim, rapaz, se você quiser, eu posso mandar alguma das suas coisas no carro. E aí você vai só sem nada de mão, sem bagagem, sem nada. Você vai, eu levo, bonzinho deles, né? Aí eu falei assim... Te levo. Aí eu falei, tá bom, eu lembro que isso foi numa segunda-feira, já dezembro. E era pra sexta. E ele falou, eu falei, quando? Ele, sexta-feira... Vai o caminhão. A gente carrega o carro e ia no sábado. O caminhão ia sair no sábado. Sexta-feira eu vou mandar um carro aí. E aí você carrega. Eu falei, não, pode mandar um carro pequeno, não tem muita coisa não. Não, vou carregar e esse carro vai dentro do caminhão. Chega lá, descarrega. Eu falei, tá bom. E aí a gente chegou num 8 de dezembro, eu acho, que foi um feriado. A gente foi dar, tipo assim, a última cartada. No domingo anterior, o pastor já tinha chamado a gente na igreja, na frente, orado pela gente, informado a igreja que, possivelmente no próximo domingo eles não estarão mais, estão retornando para o Rio de Janeiro e tal. Nesse período, o pastor estava acompanhando vocês? Alguém estava acompanhando? Sim, a gente teve... impressionante, Jeter. Voltando um pouquinho, quando eu falei, a gente teve... a gente participou do conselho, acho que foi numa quarta ou quinta-feira, tá? Numa quarta ou quinta-feira, e a gente fechou, que ia ser recebido oficialmente no domingo. Um dos presbíteros convidou a gente, não, sábado vamos passar lá em casa para a gente se conhecer melhor, tal, interagir, e a gente foi nesse sábado com a nossa família, passar o dia na casa da família de um dos presbíteros, e lá eu recebi a notícia do falecimento da minha mãe, lá, num sábado à tarde. E na hora, não, faz o seguinte, vai para casa, deixa as crianças aqui. Eu falei, não, eu vou ter que... Não, cara, calma. Vai para casa. A gente estava em Porto, né, Muro Alto. Vai para casa, resolve o que tem que resolver, deixa as crianças aqui, elas estão brincando, mais de noite eu levo elas lá, fique tranquilo. Eu acho que no caminho de Muro Alto até casa, acho que a gente recebeu umas 4 ligações. Pastor ligando pra gente, outros presbíteros ligando. Que precisar de alguma coisa, a gente está aqui. E a gente ficou ligando, assustado. Eu falei, eita. Constrangido. A gente nem é membro da igreja ainda. A gente conversou com o conselho agora, quinta-feira. Agora é a hora que chora, como é que é? Cadê o lencinho? Pois é, tem providenciado. Como é que pode? E quando a gente chegou em casa, além das ligações que a gente recebeu, tinha mais, talvez, umas 4, 5 mensagens que a gente realmente estava no trecho que não pegava. E lá, fulano ligou. E as ligações continuaram. Junta diaconal, se tiver dificuldade aí com a passagem, eu arrumo aqui, a gente tenta aqui, vamos ver o que a gente faz. Enfim, eu acabei indo sozinho, né? Mas o acompanhamento já foi de imediato. E de lá para cá, foi só sendo mais próximo. Igual a Angélica falou, ela foi convidada, participou do Miami e a gente foi realmente se aproximando e criando um laço que, quando chegou dezembro, foi mais difícil por causa disso. Porque esses 6 meses estava vivendo e muita novidade pra gente. Só que o sentimento, Jeter, é que eu não estava há 6 meses na igreja. O sentimento é que eu estava há 6 anos, há 10 anos, há 15 anos. E a gente passou experiências aqui com pessoas que a gente nem conhecia, tremendas. E aí a gente saiu nesse dia, nesse 8 de dezembro, falou, vamos dar a última cartada e vamos tentar arrumar um apartamento num valor
menor do que a gente estava, porque como no que eu combinei lá atrás, a empresa dava uma ajuda de custo. E eu peguei um apartamento de acordo com aquela ajuda de custo. Agora não tem mais, a gente vai ter que reduzir, e a gente passou o dia inteiro andando e nada. E no final do dia eu ainda pensei assim, rapaz, que idiotice, né? Porque assim, se a gente conseguisse um apartamento que agradasse... Cadê o fiador? Cadê o fiador e outra? Cadê como vai pagar? Como é que eu vou pagar que eu não tenho emprego e ela também não? Mas enfim... Não custa nada sonhar, né? Nada. Eu lembro que nesse período, foi a última semana que a gente estava aqui, eu recebi minha irmã com meu sobrinho, e aí a gente chegou e falou, não, vamos de noite, eu falei assim, eu vou no culto. Por algum momento, por algum motivo, eu não me lembro, tinha um invertido. Às terças estava sendo o culto de doutrina. Eu acho que foi o Perspectivas. Naquele período, Sim. e aí porque tinha um treinamento aí e tal, o pastor não podia, e na quinta era a reunião de oração. E eu vim na quinta, e era uma reunião de oração, e a gente ficou numas salinhas do antigo templo embaixo. Acho que é a sala que o coral ensaiava, se não me falha a memória, e ali eu fiquei com 2 presbíteros. E aí, como é que tá? E eu falei novamente, foi isso, então realmente a gente não conseguiu, então eu vou entregar o apartamento. Amanhã eu já vou começar a mandar algumas das nossas coisas e tal. Então vamos orar, e a gente orou por isso, orou pela situação toda e pelos outros pedidos, e tranquilo, acabou a reunião de oração, fui embora para casa, um pouco mais aliviado, tentando entender a vontade de Deus. E eu estava em casa, estava até no banheiro, já tinha ido para tomar um banho e tal, preparar para dormir. A Angélica, telefone. Eu falei, eu tô no banheiro. Não, mas telefone, já ligou de novo aqui, quer falar com você. Eu falei, quem é? Ela falou, não sei. Eu saí, o telefone ligou de novo, eu atendi. Tá só insistente, né? E aí, tudo bem, é Raul? Eu falei, aqui é diácono tal. Eu nem conhecia, não tinha tido proximidade com ele. Tudo bem, tudo bem. Rapaz, eu fiquei sabendo que você está procurando um apartamento. Eu falei, sim, estou procurando. Tal. Então, eu tenho um apartamento que está vazio, está desocupado. Então, se você quiser, vem ver o apartamento. E aí, se te interessar, tá tranquilo. Eu falei, tá bom. Tal. O senhor mora onde? Tal. Ele falou, tá, e que dia que fica melhor pro senhor? Não, dia não, é agora. Pega o carro e vem. Mas me diga o nome desse diácono. Aí eu olhei. Eu acho que ele já passou por Aí aqui. eu olhei. Aqui. Olhei, era quase 10 horas. E ele, não, vem embora, vem pra cá. E era Bartô. E a gente chegou lá e falou assim, eu moro na rua, meu, fica tranquilo. Você chega, tal, para assim o carro que a gente vai estar lá te esperando. E aí minha irmã estava lá em casa e falou assim, segura aí com as crianças que eu vou dar uma saída. E já botamos a roupa e fomos. E aí foi interessante que a gente chegou e eu não me lembrava da fisionomia deles, mas ele muito receptivo, como se a gente já se conhecesse há anos. Tudo irmãos, bem e né? tal, vamos. Aí subimos, mostrou o apartamento arrumadíssimo. Olhou e aí tal. Aí eu todo preocupado, né? Falei, poxa, como é que vai ser a questão de aluguel, tá? E eu todo meio que pisando em ovos, tal, e ele todo descontraído, não sei o quê. Aí e aí, gostou do apartamento? Eu falei, não, gostei e tal, mas como é que a gente vai fazer? Ele falou, rapaz, seguinte, gostou do apartamento? Eu falei, não, gostei. Não, o apartamento atende? Eu falei, atende, claro que atende demais. Então toma a chave. Aí eu falei, não, vamos, rapaz, toma, pega a chave aí. Aí eu falei, não, vamos, rapaz, você gostou ou não gostou? Eu falei, gostei, segura a chave. Aí eu peguei a chave. Bartô sendo sensível, né? Sempre sensível. Ele falou, pode vir a partir de amanhã e pode vir pra cá. Aí eu falei, mas Bartô, vamos... Não tem nada. Vem pra cá, traga sua família. Você não tem que entregar o apartamento? Eu falei, tem. Traga sua família. Depois a gente vê o que a gente vai fazer. E Ivânia, vem pra cá, não sei o quê. Então eu falei, tá bom. E aí ele veio e ainda falou assim, rapaz,
tu vai fazer a mudança, né? Eu falei, vou, não, tu tem como fazer a mudança? Tal. Eu falei, não, eu vou ver Tenho duas ainda, malas. porque na verdade, não, eu vou conseguir um caminhão. Eu falei, meu irmão, não precisa não. Uma caminhonetezinha já vai dar. Não bastasse um apartamento, já se preocupa com a Eu falei, mudança. não, e dá preocupação, não, eu arrumo um caminhão. Eu falei, não precisa não. Não, eu arrumo. Eu falei, não precisa. Uma caminhonete já dá. Então, vê lá, se prepare e me fala o dia. E aí eu cheguei em casa pra gente conversar. E aí, o que a gente vai fazer? A gente não queria voltar. Assim, não tem dias pra gente decidir. Ou eu vou Tem mandar... minutos. Ou eu vou Antes você mandar tem uma nossas semana, coisas agora você tem amanhã. minutos. Ou eu vou mandar nossas coisas amanhã, ou eu já vou ligar e vou falar que eu não vou mandar. E aí a gente no calor do momento, porque a gente não queria ir. A gente não queria ir. Mas como é que vai ser? E se não pintar emprego? E como é que vai ser? Eu falei, ó, não sei. E aí a ficha deu uma caída, né? Só, peraí. O apartamento aqui era mobiliado, lá não tem mobília. A reservinha que a gente teve, que a gente tinha, a gente já torrou esses 3 meses desempregado. Como é que a gente vai fazer? Aí deu aquela, e aí, como é que a gente vai fazer? Tal. Quer ficar? Não, não quero. Vale a pena? Não, eu acho que vale. Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos conversar com as meninas, que a gente vai para o apartamento. Que não tem e nada. que o apartamento não tem nada. A gente tinha televisão, que a gente já tinha ganho a televisão, né? Era a única Então, coisa. assim, ó, a gente vai botar umas almofadas no chão, ver a televisão, e depois, aos poucos, a gente vai pra cama, vai pra essas coisas. Vamos? Tendo papai e mamãe, É. tem tudo, né? Vamos. Aí a gente pensou só até uma forma de mostrar para elas que os homens, Que a a gente providência faz de Deus, né? planos, mas que as coisas não acontecem muitas das vezes como a gente planeja. Mas é engraçado, né? Que esses momentos assim são tão preciosos, né? De ensinar as crianças, né? Assim, que A a gente depender não de sabe, Deus, né? a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas Deus vai prover, Vai. Deus vai suprir, Deus vai cuidar. E algo que a gente pensou também é que, assim, a gente estava num lugar, vamos dizer, estranho, né? Como você falou. Mas no casamento, eu acho que talvez hoje, né? A juventude tem uma ilusão de que vai ser sempre tudo assim, lá em cima, né? Você vai casar com tudo, né? O Apartamento. emprego dos sonhos, a profissão dos sonhos, e que no decorrer desse casamento você não vai ter altos e baixos, que são essas situações que a gente passa. A gente passou aqui, mas podia ser lá. Então, se toda vez que acontecer algo, não, eu vou fugir, ou eu vou sair, ou eu vou voltar, também não confiar em Deus. Porque se Ele trouxe a gente para cá, tinha esse propósito, a gente passar por isso, com certeza, e Ele ia prover. Então, não adiantava voltar, porque ia voltar também sem emprego. A única coisa que a gente teria, assim, a gente está na nossa cidade, a nossa casa é própria, então resolve, mas o desemprego estaria ali. O desemprego estaria ali também. E como é interessante como Deus vai tratando o coração da gente. Eu vim para cá com essa garantia de estabilidade, pelo menos por um período, e logo, alguns meses, ela caiu. A gente estava pronto para ir embora e, de repente, a gente, naquele momento, não, isso aí é um sinal, vamos colocar assim, né, de que, de repente, é para a gente ficar, Deus já abrindo as portas, então, provavelmente, final de ano é difícil de a gente ter contratação, ou vai virar o ano e vai pintar alguma coisa. E aí a gente conseguiu ver literalmente o agir de Deus nas nossas vidas. Porque a gente está acostumado como o mantenedor, vamos colocar assim, de quem traz o sustento para casa. E às vezes a gente dá uma importância tão grande para o trabalho. Não é que não deva dar, mas a gente dá uma importância tão grande para o trabalho, mas muitas das vezes achando que, assim, poxa, se eu perder esse trabalho, eu vou perder meu sustento. Então, às vezes, a gente abre mão de alguns momentos com a nossa família, às vezes a gente abre mão de algumas programações da igreja, às vezes a gente não quer se envolver em algum ministério ou áreas da igreja, porque o meu tempo maior tem que ser no trabalho, porque se eu perder, o que vai acontecer?
O nosso coração, que é aquela fábrica de ídolos, né? Começa a colocar, a idolatrar aquele trabalho, como se a gente precisa viver em função dele, porque é ele que vai trazer alguma coisa. É ele que vai trazer as coisas para minha família. E aí eu tenho que ser muito bom, porque se eu perder ele, o que eu vou fazer? É a questão do equilíbrio, né? De você ter o trabalho, eu preciso trabalhar para sustentar minha casa, mas ao mesmo tempo o trabalho ele não é a prioridade na minha vida. Exatamente. A prioridade a gente tem que ser Deus, a prioridade é a nossa família, a prioridade é a igreja. E esse período, Jeta, ele se estendeu por 1 ano e 1 mês, mais ou menos. De desemprego. De desemprego. Eu fui demitido em setembro, né? E eu só fui realmente fechado ali a carteira de trabalho em outubro do outro ano de 2017. Na mesma empresa. Na mesma empresa. E aí eu não falei assim, eu não quero mais entender vocês. E aí a gente fala depois desse eu assunto. não quero mais, chegar não lá. me meto mais A gente nisso chega aí. lá. Mas assim, Como é que foi esse 1 ano? então, esse 1 ano, ele foi Sim. assim... Antes disso, Vocês mobiliaram o mobiliaram o apartamento. apartamento. Então, fazia parte desse processo, como é que a gente vai fazer? Porque, veja, você trabalhando, E preparamos as meninas, que não teria então, mobília. você trabalhando, você mobiliar uma casa Já é difícil. de imediato já é difícil. Você desempregado, então, e aí a gente fez esse preparou o terreninho delas, como é que a gente E seria. a cabeça de vocês também. Sim, eu comecei a Preparou trabalhar gente, em dezembro. E aí, Que aí na outra veio o semana emprego que a pra gente mim. começou a fazer essas tratativas para poder realmente juntar nossas coisas, para encerrar o contrato lá e acabar de dar só uma ajeitadinha no apartamento de cá, surgiu uma oportunidade de uma irmã da igreja aqui, que conversou com a Angélica, que também ficou sabendo da situação, conversou, eu tenho uma proposta de trabalho aqui, tal. E assim, a gente, não tem uma outra coisa para se fazer nesse primeiro momento. Então, assim, é melhor ela estar trabalhando do que nenhum. E aí ela optou, começou a fazer o trabalho, começou a trabalhar. E aí eu fiquei ali, a gente começou a ajeitar algumas coisas, já preocupados e indo para entregar o apartamento. Quando de repente, Ivânia, Raul, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem? Rapaz, você tem como ir no apartamento amanhã de manhã? Eu tenho. Não, então vai lá. Mas o que é, Ivânia? Não, vai lá. Espera lá mais ou menos tal hora, tal. Tem um negócio lá. Eu falei, tá bom. Fui. Aí assim, cara, chegou uma geladeira. Eu falei, rapaz, novinha, botamos lá. Eu falei, Ivânia, não, tudo bem, tá tranquilo, tal, pá. Tá tudo tranquilo, né? Voltei para apartamento, que eu mesmo comecei a limpar as coisas, para pintar, tal. E aí ela, à tarde, Raul, tem como você ir no apartamento, tal. Tenho. Aí chegou o fogão. Falei, rapaz, aí foi uns 3, 4 dias, talvez uma Essa semana. Ivânia Tem é uma como ir velha, lá? né? Tem como ir lá? Por fim, a gente mobiliou quase que a casa inteira. Rapaz, chegou micro-ondas, eu nunca tive micro-ondas. Meu primeiro micro-ondas, eu falei, cara, como é que pode isso? Desempregado. Desempregado, Né? já tendo... A gente mentiu para as meninas que a gente falou que não ia ter nada. E agora eu vou ter que desconversar aquela preparação que a gente fez. E era tão interessante que cada coisa que chegava, elas ficavam assim admiradas e curtindo aquilo, sabe? E a gente fala assim, é Deus que tá mandando, é Deus que usa a igreja, né? Pra abençoar, porque todo mundo tá junto. Todo mundo tá sentindo a dor do outro, né? Até que veio, depois que fechou, né, esse ciclo aí dos presentes, e a gente contava isso para os irmãos lá no Rio. Assim, isso tá acontecendo? Isso tá acontecendo. As coisas estão chegando. Aí veio um cartão com o nome lá de várias pessoas que participaram aí dessa ação, né, de amor, né? De amor com a nossa família. E algumas pessoas que a gente já tinha uma proximidade. E outras que a gente não tinha conhecia, proximidade. que a gente não sabia quem era. E como é que acontece uma coisa dessa? É a igreja. É igreja. E assim, talvez, se eu tivesse há anos aqui,
isso seria comum de acontecer. Não, pô. A gente entender, nascido né? na igreja, tal. Mas não, gente. É uma família nova que a gente estava 6 meses na igreja. Então, assim, como explicar isso? Só através da palavra de Deus. De Corpo viver de o amor, Cristo, né? o amor de Cristo, de você ser sensível ao que aquela compaixão. família está passando, você ter a compaixão e você poder, de uma certa forma, contribuir para que aquela situação daquela família naquele momento possa A igreja melhorar. lá em Amenizar, Atos, né? A igreja primitiva. A igreja primitiva, eles vendiam para distribuíam, acolher e distribuir outras pessoas. Então isso foi um marco, uma marca que a gente traz no coração até hoje, né? De gratidão, né? Dessa receptividade que a gente teve, né? Quando tudo estava bem, vamos colocar assim. Essa questão do apoio ali do presbítero, do diácono nesse momento difícil, que foi a perda da minha mãe, e ali, naquele momento de oração que eu falei, saiu dali os presbíteros que estavam comigo ali começaram a resolver. Não falaram nada comigo na hora, nada. Mas começou a mexer, e aí achou um que aí desencadeou tudo isso que aconteceu. E aí a gente estava em poucos dias, né, com o apartamento lá todo mobiliado, montadinho. Agora uma pergunta. Se vocês não tivessem vivendo a igreja, ou se vocês não tivessem compartilhado o sofrimento, sim, né? Sim. Talvez isso não acontecesse. Fosse acontecer. Não acontecesse. Por isso que a gente diz muitas vezes, rapaz, quando puderem, às vezes o culto online né, ser transmitido é bom por um lado, né, numa situação específica. É um recurso, né? É um recurso. É um recurso. Mas não pode ser a gente substituído. precisa viver a igreja. Precisa. Estar presente. Tá... E esses momentos, Jeter, ele completa a nossa vida. Né? É claro, a gente tem um momento de oração, da mensagem, que faz parte do culto. Mas o pós-culto é prática, né? demais. Que é justamente você praticar tudo aquilo que você já recebeu, tudo aquilo que você está aprendendo como palavra de Deus. E a gente viveu isso na prática. E algo também que a gente aprende é ser assistido. Ser assistido também não é fácil. Você, muitas vezes, doar, né? É mais fácil do que você ser assistido. Porque você se vê numa situação, às vezes, frágil, exposta, mas, assim, Deus vai tratando o seu coração. Você precisa disso nesse momento e a igreja está aqui pronta. Né? Então, é muito bom, porque aqueles que podem doar vão doar, mas isso pode mudar, né? Ora você doa, ora você recebe. Começa a né? ser mais sensível a todos os outros. Quando a gente percebe ou sente que na igreja há alguém na mesma situação que a gente, não tem como. Não tem como ignorar isso, eu indiferente. Acho que você se torna mais sensível em perceber, a outra pessoa nessa situação, né? E se comover e estender a mão, né? Que você não conseguiria ter essa sensibilidade para perceber se você nunca tivesse vivido aquilo, né? Isso. E é importante isso, você realmente se abrir e às vezes expor uma dificuldade. A gente poderia muito bem ir embora. Perdeu acabou, o emprego, tô indo embora, acabou. Tô indo embora. Não, mas a gente começou a conversar, a gente recebeu esse feedback da igreja, algumas pessoas conversando, e aí, como é que você tá? E a gente, costumeiramente, a gente não, às vezes não quer se abrir, né? Isso. Às vezes tá tudo ruim, e eu falei, não, tá tudo bem, tal, pá. É uma proteção, né? É uma proteção porque eu não quero me expor. Opa, como é que eu tirei minha família lá do interior do Rio de Janeiro, vim para cá e não previ que de repente isso poderia acontecer. Então a gente acaba querendo se preservar, não quer expor dificuldades. E não foi o que aconteceu. A gente foi uma situação nova também para a gente, mas a gente acabou se expondo uma situação para algumas poucas pessoas e que essa situação realmente foi conduzida de uma maneira graciosa, vamos colocar assim, por essas pessoas. E não, a gente às vezes não se expõe porque a gente tem medo de fofoca, alguma coisa desse tipo, e acaba não resolvendo nada, a gente só se expôs, né? Mas não é o caso. Então, assim, essas pessoas conduziram isso de uma forma muito amorosa, muito graciosa,
e mostrando realmente ali o que é a comunhão, o que é você estar junto. E a gente seguiu o ano dessa forma, mas a gente conseguiu enxergar o agir de Deus em vários momentos. Porque a Angélica continuou o trabalho dela e eu fiquei sem trabalho, procurando algumas coisas. E não só isso, tendo que assumir funções que eu não estava acostumado a fazer. Zero na cozinha. Não tem jeito, tem que começar a se virar. Arrumar 2 meninas. Não estou acostumado cabelo, com isso, né? Menino, cara, ó, passou um negócio, tá fácil. Não, e tem que combinar e tinha que mandar foto. Não, só vai sair, manda foto para eu saber se pode sair, se não pode. E aí a gente começa não pela atividade em si, não por estar em casa, mas por às vezes a gente vê a inversão. Epa, esse peso que ela estava levando naquele período é meu, poxa. E eu não estou levando o peso e ela está levando. Então os horários às vezes eram ruins, às vezes esticava de noite, às vezes tinha final de semana. E isso começou a criar um descontentamento muito forte, muito grande. E aquilo me incomodava demais. E às vezes atrapalhava no nosso relacionamento, porque eu não gostava. E às vezes, vou ter que ficar um pouco mais tarde. E aí eu já... Não, mas peraí, por quê? Já está aí desde cedo, não sei o quê. E aí acaba criando uma rusga por uma coisa que algum tempo atrás era bênção, né? Porque, consegui um emprego, é bênção. E aí esse mesmo emprego começou a se tornar uma situação difícil. E a gente precisa lidar muito bem com isso diante da palavra de Deus, porque a gente poderia ter ficado aqui, mas ter tido um problema familiar. Poderia. E aí seria melhor ter ido voltado para o Rio. E aí Deus vai trabalhando isso, Deus vai tocando no nosso coração. E um outro aspecto dessa situação, dessa caminhada, foi que assim, literalmente a gente via a providência de Deus. A gente conseguiu não tirar as meninas da escola, então elas permaneceram na mesma escola que elas estavam no ano passado, que era uma preocupação porque assim, já chegou, já mudou. Aí depois de um ano muda de novo. Uhum. Então a gente conseguiu, é claro, foram meses difíceis, que a gente teve que segurar muitas coisas, enxugar muitas coisas, mas a escola a gente conseguiu manter, não faltou comida na mesa, e a gente vê como que Deus opera de diversas maneiras. Teve momentos que ele usou irmãos da igreja, sem a gente precisar falar assim, eita, estou precisando pagar uma conta aqui, tem alguma coisa? Deus não quis que a gente... Não houve a necessidade que a gente se expusesse dessa forma. Mas teve, por exemplo, irmão Raul, não sei o que, eu estou aqui trazendo um negócio que... Uma mala, uma bolsa que estava lá, e chegou, meu irmão, obrigado, toma aqui. Eu falei, não... E foi embora. Aí eu, na rua, botei no bolso, papelzinho, fui embora. Chegou lá uma continha de dinheiro. Caramba, é o que estava faltando para completar o mês. E outras oportunidades, por exemplo, usou até o governo. Eu lembro que chegou um determinado período, um mês, tinha umas contas para pagar e falou assim, não tem. E eu falei, quer saber? Vou lá na Caixa, ver se tem alguma coisa de, sei lá, de FGTS ou auxílio-desemprego que ficou para trás. Como é que chama aquele negócio? PIS. Sei lá, vou lá. Botei meu cartãozinho cidadão no bolso e fui. Rapaz, não é que tinha. Tinha uma campanha do governo, sei lá, que tava um juros retido de não sei quantos anos. Falei, rapaz, o dobro do que eu precisava, bênção. Uau. Saquei, vim, paguei as contas, ainda ficou com um dinheirinho para fechar o mês. Então a gente vê que, caramba, eu fiquei 1 ano sem trabalho. 1 ano. Teve não, eu vou chegar de trabalho também, né? 1 ano e nada. E aí a gente teve um outro irmão da igreja também, empresário, que chamou, e aí, cara, como é que tá? Tal. Eu falei, ainda tá assim, não conseguiu nada. Rapaz, é o seguinte,
vão trabalhar comigo lá na minha empresa. Falei, rapaz, não é minha área não. Não, pô, vamos pra lá e tal. E eu todo constrangido, eu falei assim, só que tem um problema. Ele, o quê? Eu falei, rapaz, tem que cuidar das crianças. O que é que eu vou deixar? Não tem como, se eu for pagar Se alguém... fosse hoje, ficava sozinho em casa. E mas não tá. tinha home office naquela época. Não existia. Foi antes da pandemia, Foi né? antes da pandemia, não existia. A gente está em 2017. 2017. Isso. E aí eu falei, caramba. Aí ele falou assim, as crianças estudam que hora? Aí eu falei, à tarde. Então bora, vamos fazer isso. Você trabalha só à tarde. De manhã você faz umas ligações de acordo com o que der e à tarde você sai. Eu falei, mas dá? Não, dá, vai lá conversar. Aí fui lá, conversei, ele fez uma proposta muito melhor do que ele daria comumente, com certeza. Com certeza. E ele falou assim, cara, ó, é assim assado. Saí com ele algumas vezes para entender a rotina. E ele falou assim, ó, de manhã você cuida da família, depois Faz do o almoço, cabelo das meninas. depois do Especializa almoço, em penteado ali. depois do almoço você... Então, assim, a gente viu o cuidado de Deus. Essa família acompanha a gente, né? Porque foi desde o início até hoje. Inclusive, eles são um dos responsáveis pelo nosso retorno. Parte 2. Então, a gente viu o cuidado. E eu fiquei, talvez, uns 2 ou 3 meses, eu acho. Até que chegou o momento que eu falei assim, cara, não tá dando. Não tá dando. Eu não tô rendendo o que eu deveria render. E ele não veio falar assim, como um profissional, mas eu enxerguei. E eu fiz, cara, agradeço e tal, mas tô tentando uma outra coisa. E foi quando realmente essa mesma empresa, começou a me ligar. E aí, cara, pintou uma situação aqui, a gente tá precisando. E, cara, esse é o nome que tá, eu acho que tem que ser você, um amigo que a gente fez, que é daqui. E não, tem que ser você. E a gente acabou que em outubro de 2017, realmente eu fui efetivado novamente na empresa, numa outra atividade, mas para fazer um trabalho que também foi muito bacana. E aí a gente ficou, e o restante, até que eu dei o troco, e aí foi eu que pedi conta depois para sair, para a gente voltar pro Rio. Mas assim, foram meses difíceis, e quando a gente é realmente quebrantado. E aí a gente consegue ver ali que o nosso trabalho é descansar no Senhor. Não adianta a gente achar que é na nossa força, que é na nossa inteligência, que é no perfil que a gente tem, que é da forma que a gente executa o nosso trabalho. Não é. Não é. Nem na confiança em homens. Nem na confiança em homens. Muito menos. E aí a gente vê realmente, nesse período, a gente conseguiu ver a atuação de Deus na nossa vida, controlando todas as coisas. A gente vê que, às vezes, a gente tem essa tendência de achar que é pelos nossos méritos. E não, eu fiz um bom acordo, e não, eu estou indo para lá porque profissionalmente nada. A gente, de um tempo depois, enxergou que a nossa vinda para cá não era questão profissional. A gente veio por conta da igreja, para ter essa experiência como igreja, como cristãos, essa experiência de estar novo no lugar, mas você ter a sensação de que você está ali há anos. Você ser muito bem recebido, e não só no ambiente da igreja, mas de você sair da igreja e ir para casa das pessoas. Não, vem aqui em casa, vem almoçar comigo, vem tomar um café, vem conhecer minha casa, vem jantar. E a gente teve essa oportunidade de receber convites e a gente conhecer um pouco mais próximo famílias da igreja, e isso realmente reforçou, foi uma nova perspectiva que a gente teve com relação ao corpo de Cristo, com relação à igreja. E a gente nasceu na igreja, tá? A gente nasceu na igreja. Eu fui nascido e criado na igreja. A gente nasceu na igreja. Angélica também. Mas é uma experiência. Única, de que, repito, se fosse uma igreja, se fosse a igreja que eu nasci e já estava há anos, é normal isso acontecer.
Era esperado, Esperado, talvez. esperado. Ser da família. Mas não tá numa ali. igreja nova. Não numa igreja nova. E é interessante que há pouco tempo eu tive a oportunidade de contar essa história para um colega de trabalho que não é cristão, e eu já tenho experiências com ele, né, no nosso retorno para cá, e a gente viajando aqui no interior do Nordeste para conhecer o trabalho, eu tive a oportunidade de contar o que aconteceu. E aí ele ficou assim, é mesmo, cara? Eu falei, é. E ele até perguntou assim, mas peraí, essas coisas que chegaram no apartamento de vocês, foi a igreja que deu? Eu falei, não, cara, não foi a igreja, não. Acho que ele pensou que fosse a igreja de instituição, né? Eu falei, não. Foram as pessoas da igreja que congregavam com a gente, que a gente estava ali no dia a dia e viram essa situação. E era para mais em uma semana. Eu falei, em uma semana o apartamento apareceu mobiliado. E como a Angélica falou, isso traz assim uma outra visão para irmãos. Quando a gente contava essa situação lá, todo mundo ficava assim, é mesmo, foi assim. Dos nossos pais, às vezes, assim, preocupados com a situação da gente. Eles querem ficar e a situação não tá boa. Volta. E aí quando a gente contava, aí tá desse jeito, tá enchendo o apartamento. Falei, tá chegando tudo aqui, a gente não tá fazendo nada, mas Deus tá providenciando, Deus tem sido bom. E eu acho que isso traz uma visão pra gente de reino, que ela é muito maior do que a igreja local, porque às vezes a gente pensa muito assim, em ser corpo na nossa igreja local. Mas ser corpo é ser corpo da igreja de Cristo, que é uma igreja muito mais ampla. Mesmo você já estando e o que identificou a gente com a igreja foi isso, né? São estranhos, não são daqui, mas são do corpo de Cristo. Né? Então é esse abraçar mesmo. E o que faz uma igreja, como a primeira igreja, receber uma família desconhecida e dar esse apoio? O corpo de Cristo. É entender que faz parte do corpo e não importa de onde que ele está vindo, quanto tempo ele está na igreja, nem para onde ele vai. E aí a gente viu isso muito forte. E a gente leva isso realmente, essa marca de muitas pessoas, da igreja como um todo, dos oficiais e de algumas famílias em especial que vêm acompanhando realmente a gente todo nesse período. E a gente fica feliz, né? A gente fica feliz porque a gente pôde viver coisas que realmente a gente não tinha passado, apesar de estar anos na igreja e vivendo coisas intensas na igreja, né? Porque a gente sempre trabalhou, a gente sempre teve envolvido e como parte do conselho a gente vive muito intenso a igreja, tanto a parte boa quanto as dificuldades também. Mas esse período foi um período singular aí na nossa vida. Como a Angélica falou, né? Assim, a vida cristã e a vida de casamento, né? Tem aqueles altos e baixos. E assim, não é porque nós nascemos na igreja que nós já somos plenos, né? Do conhecimento de Deus e da Bíblia. Mas assim, aquilo que a gente vive, as situações que nos apresentam, né? No decorrer da nossa história, é que vai trabalhando o nosso caráter para que nós nos aproximemos e nos pareçamos, né, mais com Cristo. E Jeta, é impressionante. Hoje, por exemplo, eu tenho uma postura um pouco diferente a nível de trabalho, no que diz respeito assim, à insegurança. De, a qualquer momento eu posso perder o emprego. Cara, não tem. A gente, claro, a gente quer fazer um bom trabalho, a gente se empenha, mas a gente tem uma certa preocupação, mas não aquela ânsia de, eita, e se acontecer isso? E se eu for mandado embora amanhã? E se acontecer de novo? E se eu for mandado embora? Não tem. Não tem você porque... Você pensa, você entender, eu não dependo do meu emprego. Eu dependo na dependência do Senhor, independente do emprego que tiver. E Deus vai sustentar com ou sem emprego. Com ou sem emprego. Eu preciso ser um bom profissional, fazer o que eu preciso fazer para a honra e agora de Deus. Senhor. É isso. Ponto. Mas a dependência há de Deus. Deus vai prover. Dependência nos acordos, de ficar desesperado, de ficar ansioso. O que vai... Não tem. Então foi uma tratativa. Uma outra coisa que a gente leva
dessa situação também foi a gente estar mais participativo para as coisas do lar, para as coisas da casa, né? Porque às vezes a gente fica nessa rotina de fora de casa, de trabalho, e às vezes não dá o valor que a gente necessita para quem está em casa. Quem está em casa não trabalha. Rapaz, trabalha muito, quem né? falou essa frase aí não sabe o que é, não. Como trabalha. Então, assim, foram muitos aprendizados, mas eu acho que o que a gente destaca é isso, é o corpo de Cristo, como que a igreja chegou junto, abraçou a gente, e como que a vida deu uma outra guinada, uma outra perspectiva dentro de uma situação difícil que aconteceu. A gente conseguiu trazer experiência para as nossas vidas, e hoje a gente vem trabalhando desde aquela época para cá, e a gente vê já as nossas filhas entendendo um pouco, sendo gratos a Deus de algumas coisas, entendendo qual foi o papel da igreja naquele momento, que se a gente não tivesse, por exemplo, dentro do corpo de Cristo, dentro da família ali cristã, talvez as coisas seriam diferentes, talvez as dificuldades seriam muito maiores, as consequências seriam muito maiores. Então a gente conseguiu trazer isso, e elas, mesmo com pouca idade, elas perceberam algumas coisas, e hoje elas já enxergam com a maturidade maior, né? E já estão aí também participando do corpo de Cristo, também fazendo parte. E isso é gratificante para a gente, como envolvidas, como né? Bem envolvidas na vida da igreja. Que bênção, né? Queria agradecer aí a Raul, a Angélica, lembrando que foi a vinda, né? Foi. Falta agora o segundo episódio, que é o retorno. Que tem história também. Que tem os mínimos detalhes aí. Deus agindo no detalhe. Questão profissional também. E Deus realmente dirigindo e abrindo portas e fazendo coisas que a gente realmente não acredita. São mais momentos que a gente pode ver a boa mão de Deus, né? Sim. Conduzindo, guardando, cuidando, e fazer com que a nossa fé aumente, e dizer assim, deixa no controle, Senhor, só me dá o direcionamento para que eu ande nos teus caminhos. Verdade. Muito obrigado. Benção demais ter vocês aqui com a gente. Vamos orar então, né? Agradecer a Deus pela vida. Papai do céu continue a conduzi-los. Pai amado, graças te damos, Senhor, porque tu tens sido um Deus bom, um Deus presente, um Deus atento, ó Pai, às nossas necessidades, às nossas demandas. Mas tu tens usado, ó Pai, pessoas para que possam ser instrumentos teus nas nossas vidas. Te agradecemos pelas pessoas que o Senhor tem levantado no decorrer das nossas vidas, para nos ajudar, para nos orientar, para nos pastorear, para nos instruir. Ó Deus, que o Senhor continue, ó Deus, a trabalhar em nossas vidas como filhos teus, naquilo que nós erramos, que o Senhor nos ajude a corrigir, e naquilo que nós estamos caminhando bem, ó Pai, que o Senhor possa estar nos abençoando e pondo a tua poderosa mão sobre nós, ó Pai, lembrando que toda honra, toda glória é a Ti. Amém. Ser com Raul e Angélica, abençoa a sua casa, seu lar, seu trabalho, suas vidas, para que eles continuem, ó Pai, sendo essa bênção onde o Senhor os tem colocado. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo. Amém. Amém. Obrigadão. Nada.